Bom dia, pessoal! Está iniciando o nosso Algo a Mais desta quarta-feira, as quartas do sofá, sempre com assuntos bem legais para quem tem um relacionamento e para quem não tem também e quer estar por dentro, né, pessoal? Então, nosso bom dia. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que sempre fazem acontecer as nossas manhãs, que é Pazinato Odontologia, um abraço para Dai, a Interne Móveis e Decorações. Pessoal, ontem fui lá pegar uns detalhes de Natal, coisa mais linda, passem lá que tem muita coisa linda para esse Natal. E Lojas Beneduzzi, que me veste todas as manhãs. Então, pessoal, hoje eu vou receber duas convidadas super especiais. Hoje a gente vai receber a Rafaela Troian, que é economista e trabalha com toda essa parte financeira. E ela vai trazer dicas bem especiais para todos os casais e não casais também, então fica ligado. Rosângela Matos, falando da Descomplicando Relações, falando também sobre essa questão financeira nos relacionamentos. Então, pessoal, fica conosco que está iniciando o Algo a Mais desta quarta-feira. E agora eu quero receber a convidada presente desta manhã, que é a Rafaela Troian. Seja bem-vinda, Rafaela. Olá, Laura, tudo bem? Bom. Ótimo. Bem, senta, Rafa. Tudo bem? Tudo certo. Pessoal, nesta manhã não vamos receber a Rosângela aqui, porém ela vai estar via Skype. Essa história do coronavírus atacou a Rosângela Matos também. Então, pessoal, a Rosângela ela está muito bem, ela vai estar ao vivo, via Skype, aqui conosco no Algo a Mais. Então, a facilidade dessa pandemia, ela nos trouxe muitos problemas, né? Muitos problemas de saúde grave para algumas pessoas, mas graças a Deus a Rô está bem e vai poder estar conosco nessa manhã. Então, Rô, em seguida te chamo e seja muito bem-vinda ao nosso Algo a Mais. Então, Rafaela, vamos começar por ti, já que está aqui comigo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Rafa. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Sim, Laura, primeiramente agradecer pelo convite, né? Fiquei muito lisonjeada em estar aqui com vocês, aproveitando essa manhã falando sobre finanças, que é um assunto que eu adoro e realmente faz muita diferença na vida de qualquer pessoa. Bem, então eu me chamo Rafaela Troian, eu venho lá de Paraí, né? Atualmente moro em Nova Araçá, ali do ladinho. Comecei já há uns 5 anos trabalhando com finanças, né? Ao longo desse tempo fui me aperfeiçoando e tudo mais. Então, hoje o meu foco é finanças pessoais e finanças para micro e pequenas empresas, né? Toda a questão que envolve o planejamento e organização dos números das finanças. E como exemplo próprio, né, posso garantir que realmente faz muita diferença. No momento que nós começamos a olhar para o dinheiro de uma forma diferente, como nosso amigo, como nosso embasador dos nossos sonhos, a nossa vida, ela se transforma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, juntamente com a Rosângela. É isso aí. Doug, a nossa técnica, peço para que coloque a Rosângela aqui conosco, ela está online aí pra gente ver ela. Oi, Rô, bom dia. Bom dia. Bom dia, que bom estar aqui com vocês, mesmo de casa, online, mas esse é o lado bom do mundo online. Como eu atendo de forma online todos os dias, para mim já é normal. Isso aí. Rô, então te apresenta para as pessoas em casa, se alguém ainda não acompanhou o nosso Algo a Mais ou não te conhece pelas redes, te apresenta para o pessoal, por favor. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil inteiro que querem descomplicar as suas relações. Mulheres que não aguentam mais ser boazinhas e que querem virar a mesa e se tornar poderosas. E quando a gente fala em uma mulher poderosa e bem resolvida,
nós falamos sobre finanças também. Então é muito bom saber que hoje a Rafa vai ajudar essas mulheres e também os casais que estão nos acompanhando, porque finanças precisam ser levadas a sério. É isso aí, Rô. E para nós iniciarmos esse papo em relação a relacionamento versus finanças, eu gostaria, Rô, que tu desse para nós uma palavrinha sobre quantos problemas que gera a questão da finança no relacionamento. Tu que atende tantos casais, como tu vê essa questão e como tu recebe essas pessoas? Laura, as finanças são o segundo maior motivo de divórcio no mundo. Os casais, quando ficam juntos, acreditam que o amor será o pilar principal e mais importante ao longo da relação. Para muitas pessoas, se tem amor, não precisa de mais nada. Mas a verdade é que não é bem assim que funciona. E o dinheiro, ele impacta nas relações, porque muitas vezes o casal não entende a importância dele. O quanto os acordos com relação ao dinheiro são importantes. Como a Rafa falou, quanto o dinheiro é amigo e possibilita ao casal a realização dos sonhos, uma qualidade de vida melhor e até mesmo para que ambos tenham uma autoestima melhor. Então, ótimo. E falando nisso, agora eu vou passar a bola aqui para a Rafaela. Rafaela, a questão da economia de casal e de pessoas. Como as pessoas elas podem começar a trabalhar o seu financeiro? Eu pergunto porque sabe-se que muitas vezes as pessoas em casa, pessoas gerais, porque tem muita gente que tem esse dom que já veio, eu sou organizado, eu vou separar tanto por mês, eu vou destinar tanto para um sonho ou para uma viagem e tem pessoas que não, simplesmente vão fazendo acontecer conforme os seus rendimentos, né, chegam, já fazem acontecer. Então, como tu vê essa questão da parte financeira na vida de uma pessoa? Laura, o que acontece? Nós precisamos encarar o dinheiro da seguinte forma. O que a maioria faz hoje, né? A gente chama a corrida dos ratos. Tem lá o seu salário, então caiu na conta, a gente já sai gastando, né? E pior do que isso, às vezes nem espera o salário entrar, porque você não sabe de fato com quanto vai poder contar, né? E você sai fazendo um monte de comprinhas, adquirindo isso, adquirindo aquilo, mas de fato não sabe o quanto que você vai ter para conseguir quitar tudo isso. Então a primeira dica que eu dou, Laura, é mudar esse sistema, né? É trocar, eu digo, as cadeiras de lugar. Primeira coisa, a gente precisa se pagar, né? Tem uma frase que diz: pague-se primeiro. O que é isso? Nós precisamos aprender a separar o nosso dinheiro. Por exemplo, se eu trabalho, né? Então eu tenho um salário fixo de R$2.000, por exemplo. Eu preciso olhar para esses R$2.000 e fazer um planejamento dele. E uma coisa que envolve muito a questão de dinheiro é o que eu quero da minha vida, o que eu quero fazer com esse dinheiro que está vindo para mim, que eu estou trabalhando e estou sendo remunerada por isso. Porque a partir do momento que você planeja todo ele, e o que significa essa questão de planejar? Vem muito a questão, aí tem muitas ferramentas, né? Tem os potes financeiros, os envelopes, mas independente de qual for a ferramenta que você utilizar, é a separação do dinheiro que tem que ser levada em conta. Então, por exemplo, você recebeu os R$2.000, né? 50% disso você tem que separar para todos os seus custos fixos, né? Por exemplo, um aluguel, uma energia elétrica, água, telefone. É parecidinho com a questão de finanças empresariais, né? Mas isso vai fazer toda a diferença. Separou essa parte, ou seja, a sobrevivência, digamos assim, da tua casa está garantida. O restante você começa a dar prioridade. Então, você pode separar 10% desse valor para os seus estudos, mais 10% para o lazer, mais 10% para a questão de autoestima que nós estávamos falando antes, né? É olhar para si, saber aquilo que é importante para ti, né? E dar um destino correto para esse dinheiro.
Porque senão o que acontece? Vai chegar no final do mês e esse dinheiro vai simplesmente evaporar, Laura. Vai evaporar e você não sabe para onde que foi. E aí que vem muito aquele pensamento, né? Ah, mas onde é que tá meu dinheiro? Eu recebi, mas eu não consegui fazer absolutamente nada com ele. Claro, porque se você gastar sem um planejamento, quando esse dinheiro vier para você, quando ele entrar na sua conta, você vai ter que pagar, obviamente, né, os teus credores, os teus fornecedores, e óbvio que não vai sobrar nenhum tostão, como diz o italiano, né? Então, você precisa, de fato, planejar, porque no momento que você planejar cada real que entrar na tua vida, ele já vai para o destino correto, você vai ter a tua reservinha garantida, né? E a questão do pague-se primeiro, que é justamente isso. Antes mesmo desses 50%, eu digo para os custos fixos, que são certeiros todos os meses, é fazer uma reservinha, né? Nem que seja R$100 todos os meses, R$200 todos os meses, guarda, põe numa continha com uma rentabilidade diária, né? Isso aí também tem várias opções, mas não esqueça de fazer isso, porque aí realmente qualquer empecilho que vier a surgir, você vai ter uma reserva financeira aí para não esquentar a cabeça. Certo. E isso, Laura, é importante, antes de um relacionamento, né? E depois que vocês tiveram uma vida a dois, ele se torna mais importante ainda, justamente por essa questão que a Rô colocou pra gente, né? Exato. E Rô, em relação, então, a essa questão da gente, né, se pagar, né, e também ter a questão de quando entra na economia do casal. Rosângela, me diz como esses casais poderiam pensar de uma forma conjunta para começar a ter uma economia ou pensar no seu futuro, porque na real, quando a gente começa a ver que vai dar certo, a gente precisaria justamente de pensar no futuro, né? Como funciona essa parte, Rô? Como é que tu vê essa questão? A comunicação ela é a chave para uma boa relação. E com o dinheiro não é diferente. O casal precisa conversar sobre dinheiro. E eu percebo, Laura, que para muitos esse é um assunto de fuga. Tem casais que têm medo da DR e tem casais que têm medo de falar de dinheiro. E vão fugindo do assunto até que vira uma bola de neve. Como, por exemplo, quando o cheque especial estoura, quando o cartão de crédito não tem mais limite, quando as dívidas batem a porta. Então, a comunicação, o diálogo é muito importante. O casal precisa sentar, conversar, fazer planos. Antes de julgar o outro, entender como que ele vê as coisas, como que é a realidade dele, como que ele encara a relação com o dinheiro. Então, tudo isso ajuda a não só a relação ser melhor, bem como o casal conseguir lidar com as finanças de uma forma melhor. A comunicação vai ajudar que um consiga entender o que está acontecendo com o outro, o que é importante para um, o que é importante para o outro, para que os dois consigam chegar a alguns objetivos em comum, porque o casal precisa caminhar na mesma direção. Porém, cada um também tem seus sonhos pessoais que não podem ser deixados de lado dentro de uma relação amorosa. Outra coisa que acontece muito, que é o motivo de briga, é quando um compra as coisas e esconde do outro, que se chama traição financeira. E muitas pessoas acham que é uma coisa leve. Eu falo muito isso para as minhas clientes. Poxa, você está cobrando do teu parceiro que ele fez uma coisa que você não gostou, uma compra que você não gostou, mas você está comprando roupas, tirando etiqueta, colocando no guarda-roupa e fazendo de conta que nada está acontecendo. Mas ele sabe que algo está acontecendo. É aquela coisa, você aparece com a peça nova e ele fala, nossa, você está com uma roupa nova, que bonita. E você fala, não, já estava no meu guarda-roupa há muito tempo. Teu parceiro sabe que isso não é verdade. Só que aquela mentirinha que vai com uma outra mentirinha, e quando o copo transborda, muitas vezes não há mais o que se fazer. Então, conversar sobre dinheiro precisa ser uma regra para aqueles que querem ter uma relação bem-sucedida. Vocês estão me ouvindo? Super bem, super bem. Rô, e então essa questão que tu comentaste é justamente, eu já ouvi uma historinha que diz, eu tenho medo que no dia que eu morrer, meu marido venda as minhas roupas do valor que eu disse que paguei.
né? Então, eu acredito que seja essa mesma situação que a Rosângela colocou. E Rô, me diz outra coisa. Caso um dos dois, né? Um do casal venha com muitos problemas financeiros para a relação. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que é bem organizada, tudo certinho, mas recebe o outro que já vem com um monte de problemas financeiros. Como esse casal poderia começar a pensar para resolver essa situação, Rosângela? A primeira coisa é que um não é o pai ou mãe do outro. E quando um assume esse papel, nós temos uma desordem na relação. Então, é muito comum, às vezes, o parceiro querer ajudar e querer tomar a frente e resolver a situação, ou colocar regras para que o outro ajuste a sua vida financeira, e isso acaba impactando na relação amorosa. Então, antes de tudo, é importante que cada um fique no seu papel. Papel de marido, papel de mulher. O outro pediu ajuda, o outro está disposto a ouvir o que você tem para falar, talvez entender um pouco mais do que você fez para ter uma vida organizada financeira, ok? Beleza, mas não dá para impor isso ao outro. Nesse caso, Laura, eu não indico conta conjunta e eu acredito que é bem importante que a pessoa que está chegando na relação abra realmente o jogo do que está acontecendo e se mostre disposta a colocar essa vida financeira em ordem, com um planejamento que é adequado e que vai funcionar, porque não adianta fazer um planejamento e também não cumprir. E nesse caso, até indico que busque ajuda de um profissional, porque impacta na relação. Quando o dinheiro começa a faltar, a relação começa a passar por dificuldades, por brigas que são pequenas e que são recorrentes. E um ponto muito importante no planejamento do casal é que o casal precisa ter um dinheiro para lazer. E quando esse dinheiro está faltando de uma parte, muitas vezes o que acontece é que a parte que é organizada começa a suprir esses momentos de lazer, como viagens, passeios, um lugar que vão conhecer diferente. E chega um momento que começa a ficar pesado para aquele que está contribuindo sozinho. Por isso que não dá para fazer nada sem conversar. E um precisa jogar muito limpo com o outro. Não adianta achar que o outro não vai descobrir, que vai resolver as coisas antes que o outro, isso chegue até o outro. Em algum momento vai vir à tona, e uma mentira assim, ela é uma traição. Nós não podemos achar que ela é mais leve do que uma traição. É um tipo de traição, e quando isso acontece, a confiança, ela é destruída. E o tempo que demora para reconstruir essa confiança faz com que toda a relação fique balançada. Então, tá com questões financeiras pendentes, precisa resolver a tua vida financeira, abre o jogo com a outra pessoa, seja muito sincero e comece a fazer o teu movimento para resolver as coisas, porque o outro também não pode chegar, Laura, e pegar todos esses problemas para si que não foi a pessoa que arrumou. Além disso, uma coisa muito importante é que se a pessoa chega com várias questões e não está disposta a resolver, e o outro começa a resolver, essa pessoa vai se tornar a mãe ou o pai do outro, resolvendo seus problemas. E a pessoa que está passando por isso não vai aprender a lição. É isso aí. Então agora eu jogo a pergunta para Rafaela. Rafaela, quando uma pessoa se perde, acaba não fazendo planejamento, como tu mesma comentaste antes que seria o ideal, e a pessoa se perdeu, e hoje ela se vê desconfortável na questão financeira em que ela está. Como essa pessoa pode tentar buscar formas de... daqui um pouco ela está com o nome na SPC, Serasa, enfim, ela precisa ajustar todas essas questões. Mas como uma pessoa que tem um valor X, um rendimento tal, pode buscar e ver que não sobra aquele valor, pode buscar uma ajuda. Porque a gente sabe que existem várias questões de créditos facilitados, a gente tem questões de cheque especial, tem questão de, né, como essa pessoa pode buscar uma ajuda ou como ela pode replanejar a sua vida a partir de agora que, no caso, talvez não esteja muito bem. Certo. Laura, a primeira coisa que a pessoa precisa ter consciência é de que realmente ela não se encontra no momento financeiro bom. Porque existem muitas pessoas que enfrentam todos esses problemas financeiros e não admitem, né? Então, você precisa admitir que a tua vida financeira está bem complicada. Por quê? Qual que é o próximo passo? É realmente parar,
Você vai sentar, se você não conseguir isso sozinho, né? Buscar a ajuda de um profissional, nós estamos aí justamente para isso, né? E fazer um levantamento de absolutamente toda a situação financeira. Então, no caso da pessoa estar com dívidas, né? Então, você vai fazer o levantamento, eu sempre digo isso, Laura, seja numa folha de caderno, numa planilha, não interessa qual é a ferramenta que a pessoa vai utilizar, mas o importante é que faça alguma coisa, que tome nota de todos os valores, porque são números, né? Então, a gente não vai lembrar de todos eles ao mesmo tempo. Então, toma nota de tudo, veja de fato qual é a situação. Dentro daquele valor que você recebe mensalmente, o que você vai conseguir fazer, né? Então, eu uso muito uma frase que é a seguinte, Laura: se precisar descer 1, 2 ou 3 degraus da tua vida, para depois você pegar um impulso para conseguir seguir, é isso que está valendo. A gente precisa diminuir, às vezes, o nosso padrão de vida, que o suporte financeiro já não está mais justamente conseguindo dar esse suporte, para voltar a ter uma vida financeira tranquila. E realmente isso na vida do casal, na nossa própria vida, né, influencia muito na questão de autoestima. Se para nós mulheres isso é muito importante, você imagina na vida dos homens, né, que sempre tem essa questão. Então, admitir que está numa situação difícil, faz toda a gente chama o diagnóstico financeiro da sua vida, né? Com aquilo que você tem, o valor que você tem, veja o que você vai conseguir pagar, né? Então, eu sempre digo, pague as dívidas pequenininhas por primeiro. Já tira isso da frente, que já não é mais problema, né? Os valores mais altos, por exemplo, um cheque especial, uma dívida de cartão, isso é bem importante falar, porque a gente não se apega, né, nesses números, mas tem lá embaixo na fatura do cartão tem uma palavrinha que diz assim, custo efetivo de cartão de crédito. É aí que mora o perigo, né? Porque a gente costuma só olhar, pagou o valor mínimo da fatura. Meu Deus! Já começa aquela famosa bola de neve, né? Então, é justamente isso daí. Essas dívidas grandes, senta com os credores, renegocia, veja qual é a possibilidade, que nem você falou, Laura. Hoje tem muita questão, se a pessoa está disposta realmente a pagar a dívida, o credor, ele facilita o processo, né? Porque, de fato, vê que a pessoa está querendo se livrar daquilo. Então, parcela em várias vezes, até com um juro bem mais baratinho, abate muitas vezes o valor da dívida ali pela metade. Então, existem aqueles feirões, acho que foi feito agora também em Nova Prata, acho que né? Próxima, foi no último sábado que teve essa questão, que eu vi no news que o pessoal realmente deu essa notícia. Então, são momentos bem propícios para isso, sabe? Onde a pessoa consegue se livrar, de fato, de todas essas dívidas. Porque o que acontece? Quando a gente entra numa vida 2, e é justamente o que você falou, uma pessoa totalmente organizada, né? Aí chega o parceiro com uma vida financeira descontrolada. O que acontece? É óbvio que vai gerar muitas brigas aí, né? Então você precisa, eu sempre digo isso, você precisa admitir que a tua vida financeira não tá legal, né? Busque ajuda. Se o teu parceiro tem uma vida organizada financeiramente falando, busque saber como que ele ou ela fez isso, né? De que forma que ela trabalha ou ele trabalha com o dinheiro, para justamente casar esse pensamento. E vem essa questão que nós estávamos falando antes também. Eu preciso ter uma reserva para os meus interesses pessoais, para a nossa vida 2, que aí vem aquilo que a Rô colocou, né? E o do parceiro também. Então, são 3 momentos financeiros, né? Do homem, da mulher e da vida a 2. Até porque nessa vida 2, provavelmente vai se ter filhos, bicho de estimação e tudo mais. Então, você vai precisar de um suporte financeiro para que tudo isso aconteça da melhor forma, né? Olha ali, quanto abrange muito mais coisas do que a gente realmente para e pensa, né? Enquanto se é sozinho, é aquela porcentagem para mim, mas depois que é para os 2, né? E aí que mora o perigo de daqui um pouco o pessoal realmente se perder e não pensar nos 2 ou não pensar em si, né? Ou simplesmente, né, jogar tudo pro alto. Então, no próximo bloco, pessoal, nós continuaremos com esse papo que eu acredito que seja pertinente, principalmente numa época de pandemia que é complicado, muita gente perdeu o seu emprego, então tinha aquela renda fixa e agora mexeu em todo o seu sistema financeiro. Então, no próximo bloco, vamos continuar com esse papo. Fique conosco. Pazinato Odontologia.
tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interne lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interne, móveis e decorações. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Voltamos com o nosso programa Algo a Mais desta manhã de quarta-feira, falando sobre finanças versus relacionamento. Não seria versus, porque os dois precisam andar juntos, né? E é isso que, Rô, tu pode falar um pouquinho mais para nós em relação a problemas causados pela finança no relacionamento. Que a gente, no final, comentamos alguma coisa, a Rafaela também falou sobre ter as reservas para que o casal possa investir em si. E como funciona esse investimento no casal, Rosângela? Quando o casal tem metas, o casal fica muito mais fortalecido. Então, é importante que existam as metas de curto, médio e longo prazo. E agora nós vamos encerrar um ano e vamos começar o outro. Eu sempre incentivo os casais a sentarem juntos, ou no final, ou início do ano, e pensar nas metas do ano. E é muito legal, Laura, quando o casal senta e define dentro das suas possibilidades essas metas. Por exemplo, o casal pega uma folha, não precisa ser nada elaborado, como bem a Rafa falou, e traça uma linha do tempo de 12 meses e aí pensam juntos em algumas coisas que vão realizar ao longo do ano. Talvez para alguns será a compra de um imóvel, para outros será a compra de um carro, para outros será uma viagem ou 2 viagens, lugares que querem conhecer ao longo do ano, pensando, claro, no valor disponível. Então, quando o casal senta, fala de finanças, consegue definir um valor para investir no casal, eles conseguem pensar a longo prazo e isso traz uma animação, isso traz um envolvimento maior. É muito ruim quando a vida se torna apenas pagar conta, e a Rafa vai poder falar um pouco mais sobre isso. O brilho da vida se perde muito porque parece que você está ali correndo e não sai do lugar. O teu dinheiro some, ele passa pelos dedos e você tem a sensação que trabalhou um mês inteirinho e você não está aproveitando aquele dinheiro. Então os problemas, Laura, vêm justamente quando o casal não faz isso. Quando muitas vezes um esconde do outro quanto ganha. Isso é mais comum do que se parece.
um não tem acesso às finanças do outro, o casal muitas vezes não concorda sobre o que vão fazer juntos com o dinheiro, nem falam sobre o que vão realizar, cada um tem os seus planos pessoais. Em uma relação precisa existir o eu, o você e o nós. Então, sim, é importante que a individualidade seja preservada. O que eu quero fazer? Eu tenho o sonho de fazer um intercâmbio, eu tenho o sonho de fazer um curso, eu tenho o sonho de fazer uma graduação. O outro quer comprar algo que ele gosta muito, uma moto, ou ele tem o desejo de viver uma experiência, enfim. Cada um tem ali seus sonhos individuais. É importante que o casal fale sobre isso também, para que um não fique jogando na cara do outro, nos momentos de dificuldade, a forma como aquele dinheiro foi gasto. Então, eu sempre indico que o casal defina um valor, que os dois vão gastar e que não vão precisar prestar contas um para o outro. Porque, sim, dentro de uma organização financeira, é importante definir qual é o valor de saúde, o valor de crescimento, que seria um curso, livros, o valor que, por exemplo, a mulher tem ali o custo com unha, quem não faz a unha em casa, cabelo, se faz massagem ou se não faz massagem, o homem tem o custo o valor que ele paga da mensalidade do futebol, ou alguma assinatura que ele faz, a barbearia. Então, esse valor ele vai ser definido para cada um, mas um valor extra, que, por exemplo, ela já tem 5 bolsas, mas ela define que vai comprar uma bolsa a mais. Claro, sempre indo pelo caminho do consumo consciente, que é a melhor solução. Mas digamos que ela quer comprar uma bolsa a mais. Se ela usa o valor que foi definido, que ela não precisa prestar contas, ela não vai precisar ouvir: como assim, mais uma bolsa? Você já tem 5 bolsas. Ou ela sabe que ele não precisa de um relógio a mais, mas ele quer comprar, ele gosta, então ele não vai precisar comprar uma briga com ela por conta desse relógio. Então, quando o casal não conversa, as brigas começam a existir. Um começando a esconder as coisas do outro, não tem planos em conjunto, até porque senão os planos não são a dois e não existe essa direção de estamos indo e caminhando de mãos dadas, o casal começa a pensar muito no individual. E quando isso acontece, muitas vezes são 2 pessoas que dividem a mesma cama, a mesma casa, mas não dividem a mesma vida. Então, é importante, sim, que o casal determine um tempo para falar sobre isso. Tem um termo que a Nath do Me Poupe fala, que é pessoas que têm dinheirofobia, né? Pessoas que têm medo de falar sobre dinheiro. E é sim, um tema que para muitos é tabu, até mesmo pela forma como a pessoa lidou com o dinheiro na infância, a construção das suas crenças financeiras. Mas quando o casal não coloca o dinheiro como uma prioridade importante a ser resolvida, esse casal já está se encaminhando para um divórcio e nem sabe, ou para um término de namoro, porque nós precisamos lembrar que o relacionamento começa no namoro. Então, se no namoro o casal já tem ideias muito diferentes, o casal não pensa junto, por exemplo, tem casais que definem a praia no final do ano. Então, um mês antes da praia, sem organização nenhuma, sem conversa nenhuma durante o ano, um olha para o outro e fala: eu quero ir para a praia. E aí outra pessoa, muitas vezes a mais organizada, fala: poxa, mas a gente não se organizou. Mas como assim? Eu quero ir para a praia. E começa aquela discussão, muitas vezes um vai contrariado porque gostaria de ter se organizado mais, o outro só pensa no momento e na emoção que será, na experiência. Então, quando o casal é muito diferente, porque existem os poupadores e os gastadores, existem vários perfis, né? Mas é muito comum que esses dois casem. É importante que um mostre para o outro as possibilidades do seu perfil. Então, aquele que gasta mais, que gosta mais de gastar, aprender com o outro formas de usar melhor o dinheiro. Bem como tem aqueles que gostam mais de guardar. Aprender que pode se beneficiar com a sua organização para ter coisas boas, para ter momentos bons, para ter uma qualidade de vida boa. Eu acredito que até a Rafa pode falar um pouco mais sobre os perfis de pessoas com relação a dinheiro. Então, obrigada, Rosângela, sobre os perfis, então,
Como tu vê essa questão das pessoas? É muito importante isso que a Rô falou, Laura, porque justamente, né, a pessoa super organizada, a pessoa totalmente desorganizada, eu já vi muitos casais, de fato, depois de juntos já, né, com esse pensamento, não, lá em casa é cada um com o seu dinheiro. Poxa, mas que vida de casal você está tendo? Porque é isso que a Rô falou, você precisa, você não tá mais sozinho, né? Então, você vai dividir a vida com a outra pessoa, tem que saber que é em todos os ângulos, né? Inclusive na questão de dinheiro. Sim, os perfis são esses mesmos. Tem aquela pessoa que é super gastadora, super consumista, né? Tá sempre ligadinho, vamos falar de mulheres, né? Na questão de moda, então, tá de olho na tendência lá, viu? Já sai comprando um monte de, digamos, roupa de coleção lá, inverno 2021, né? Mas aí não tem planejamento financeiro, já vai dar problema aí, né? Porque já vai fazer a compra sem uma programação, sem estar direcionada para isso, né? Tem a questão que é aquele moderadinho, né? Como eu vou dizer, não passa a vontade das coisas, mas tá aí com a sua reserva, faz seu planejamento e consegue levar uma vida com prazer, porque tem, como é que posso dizer? Tá tudo dentro do planejado, né? Tem o seu dinheiro e enfim. E tem aquele pão duro, né? Que não gasta R$1 com absolutamente nada. E aí, Laura, isso é bem importante também, aquilo que a Rô falou, que vem da questão da nossa criação, né? Se nós olharmos para a nossa região aqui, nós somos pessoas muito conservadoras. Então, o que muitas pessoas pensam, trabalhar, guardar dinheiro para quê? Para um dia, quando precisar, mas vai que você tem alguma doença. Não é assim que os nossos pais geralmente pensam. Exato. Né? Quando acontecer alguma coisa, de onde é que tu vai tirar dinheiro? Então, qual que é o pensamento do trabalhar, guardar dinheiro para quê? É para uma coisa negativa, nesse caso, né? Então, também não é legal, porque a gente acaba tendo uma vida infeliz, né? Essa questão do pessoal que é muito, muito pão duro, que não gasta com nada, que trabalha, guarda todo o seu dinheiro e não se dá prazer de viver também, né? Poxa vida, talvez gastar um dinheiro, vou falar das trilhas que eu gosto muito, né? Claro. De fazer uma trilha, comprar uma roupa que você tem vontade. Dentro de um planejamento, isso não vai te levar à falência ou vai te afetar grandemente, né? Por quê? Porque você tem um planejamento. Então, o perfil moderado, eu acredito que seja sempre o melhor, porque você vai estar caminhando dentro do planejamento, você conhece o teu padrão de vida, você conhece as tuas rendas, né? E isso é muito importante também, Laura, é a questão do seguinte, você deseja fazer uma viagem, né? Seja sozinho ou seja dentro do relacionamento do casal. Como é que a gente pode se planejar para isso? As nossas rendas, elas não comportam, por enquanto, a viagem que a gente deseja fazer. Então, você tem duas opções. Ou você planeja esse dinheiro no tempo, né? Determina a data, porque isso é bem importante. Coloca como meta. Então, daqui a 12 meses a gente quer fazer a viagem tal. Quanto nós vamos ter que fazer a reserva mensal para que chegue no dia e nós tenhamos o valor das passagens e o valor para ser gasto na viagem, né? Isso é bem importante. Ou se não, que é o segundo olhar, digamos assim, que é o que nós podemos fazer para conseguir mais dinheiro. Porque isso também, a Rô que me corrija se eu estiver errada, né? Mexe com a questão do nosso subconsciente. Qual é a forma que eu posso ter mais dinheiro? Dentro da minha rotina de hoje, eu consigo adicionar talvez algo que seja uma segunda renda? Tanto para mim quanto para o meu companheiro? Né? Porque são as duas formas. Ou você planeja o teu dinheiro, você consegue uma segunda renda, terceira renda, né? A gente chama dos ativos aí, para conseguir facilitar e adiantar esse planejamento, essa conquista da viagem, que foi o exemplo que eu dei, né? Certo. Isso E daí. Rafa, me fala sobre casal. Sempre andam certinho, os dois. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Os dois sempre conseguiram comprar as suas coisas e tudo mais. Porém, surgiu a oportunidade agora de fazer uma viagem, ou agora de outro bem, enfim, que eles possam adquirir. Surgiu essa possibilidade e eles não têm esse dinheiro. Vale a pena a pessoa ou fazer um empréstimo, ou não sei,
o que tu indica nessa situação? Apareceu um bom negócio, apareceu alguma coisa agora, e a pessoa ela não tem essa reserva, ela não estava contando com isso. Como que a pessoa pode proceder sem não ser muito lesada, né? Eu digo, em relação a juros e tudo mais. Exato. Vamos adicionar mais uma situação nesse exemplo, então. Digamos que esse casal surgiu uma oportunidade na compra de um... Porque o que acontece, né, Laura? Existem os ativos. Então, o que seriam os ativos? A compra de um negócio, participação numa empresa, a compra de um bem imóvel, por exemplo, né? De um terreno. Porque tudo isso são coisas que vão te trazer uma rentabilidade e vão te trazer um retorno, né? Se você, por exemplo, as pessoas costumam dizer investir, entre aspas, num veículo, não é ativo. Por quê? Porque o veículo, ou até a casa própria mesmo, né? A compra de uma casa onde você vai morar, isso todos os profissionais financeiros colocam, eles não são ativos. Porque eles vão ter taxas, né, IPTU, IPVA, ou seja, eles vão precisar de um desembolso mensal, né, então isso acaba não sendo ativo, então tem que ter essa diferenciação. Mas no exemplo que você colocou na questão de um imóvel, né, vale a pena sim, o casal não tem reserva nenhuma, né, aí a primeira coisa que eu indico é olhar para as suas rendas, né, o que acontece? Como é que a gente poderia adquirir isso? Nós vamos precisar fazer um financiamento, no caso de um bem. Então, primeira coisa é averiguar como é que aconteceria esse financiamento, o valor que vai precisar, quais são os juros, as taxas que os credores estão fornecendo, né? E dentro disso, vou pagar em, sei lá, 24 parcelas, 36 parcelas do valor X. Esse valor, como é que ele vai afetar a nossa vida financeira como casal? Nós temos esse valor, a gente pode agregar essa parcela à nossa vida financeira sem, digamos assim, prejudicar todos os nossos outros planos? Se couber esse valor e ficar tudo bem, tudo certo, e for um acordo entre as partes, né? Me ajuda aí. Certo. Tá tudo bem. Agora, dentro, por exemplo, essa parcela que vai chegar nova, né? E vai atingir de uma forma, por exemplo, um outro plano, né? Uma outra viagem, alguma outra coisa que o casal esteja querendo adquirir, aí já dá uma pensadinha, né? Coloca na balança, vê se realmente o que mais é vantagem. Na questão, que eu falei, de um bem, ele sempre vai valorizar, então a gente tem que pensar a longo prazo também. Aí entra outra questão, Laura, dentro dessa... Não sei se vocês estão conseguindo entender minha linha de raciocínio. Assim, a princípio a gente tá falando em questão de bens. Isso. E depois eu vou te pedir em relação a outros... Tá, porque o que acontece? Dentro dessa questão do bem também, é justamente isso, é averiguar o quanto ele vai ser importante no longo prazo, né? Se couber dentro da vida dos dois aí, não tiver problema nenhum, tá tudo certo, mas precisa ter esse planejamento, né? Porque senão não vai fluir. Então, quero dizer, se o casal ele tiver condições de assumir depois as parcelas, não há problema algum, ainda mais por ser questão de um imóvel. Exato. Né? Porque é um bem, a pessoa não perde. Ele Uhum. valoriza, o que é ótimo, né? Então, em relação a isso, a Rafa deixou bem explicado para nós. E Rafa, então, se forem outras questões que não são bens, ou, por exemplo, a questão do bens ativos, né? Questão de um carro, a gente sabe que ele desvaloriza muito. E aí eu resolvo, né, pagar um valor muito alto de juro, eu resolvo assumir uma parcela muito alta para um bem que não vai compensar depois, né, tudo isso que eu paguei, para quanto eu vou ter que repassar depois ele, né? Vou vender esse carro e tudo mais. Eu não vou receber. Então, para isso, seria muito bom a pessoa ter um planejamento para adquirir, se ela quiser, o carro. Para ela não precisar utilizar os juros, então. Exatamente. Porque aí vem a questão da programação também, né, Laura? Ainda dentro dessa questão da compra, seja de um bem, de um carro, automóvel, o que for, tem a questão também do seguinte... a gente quer muito, né? Como casal, nós queremos muito trocar o veículo. Então, o que dentro dos nossos acordos nós podemos nos privar, né? Ou no momento a gente não vai mais fazer, por exemplo, todo sábado à noite nós, como casal, saímos para jantar. Então, o que acontece? A gente tá com a meta de comprar o veículo, né?
Mas esse valor da janta, ele impacta em 5% no nosso orçamento, digamos assim. Se o casal fizer o acordo de que esse jantar não é tão importante quanto a meta de comprar o veículo, tá tudo bem, né? Por um tempo, por uns 12 meses, por 6 meses que seja, não vai mais ter jantar em restaurante no sábado à noite. Pode se mudar, a Rô que nos ajude aí, né? Pode ser colocar algum outro lazer dentro disso para suprir essa necessidade, mas porque tu tem a meta maior de comprar o veículo, né? Que é justamente essa questão do planejamento. Evitando juros. Aí é a longo prazo também. Qual é o valor do veículo? 50 mil reais? Qual que é a renda do casal? Sei lá, 5 mil reais por mês, né? Então, de todo esse valor, olha como que as coisas casam, né, Laura? Vem a questão da separação do dinheiro. Sim. Né? Então, qual que é a meta? Comprar o veículo dentro da renda. Pera lá, tá tudo organizadinho? Não, mas ainda dentro desses 5 mil a gente vai ter que fazer uma separação aqui para colocar lá na caixinha da compra do veículo, né? Fez o planejamento do dinheiro, porque o planejamento tem que ter tempo também, né? As pessoas esquecem que tem que colocar prazo para as coisas acontecerem. Então, dentro desse tempo, todos os meses guardando o valor que foi definido, vai chegar no momento exato de comprar o veículo com dinheiro em cash, né? Sem precisar. É isso aí. Então, depois eu vou questionar em relação a consórcios. Tá, Rafa? Me ajuda a lembrar que em seguida a gente vai falar sobre consórcios. Sobre isso. E também nós vamos falar, eu vou fazer uma pergunta bem quente pra Rosângela depois. Já vou deixar no ar, tá, Rô? Porque a gente tá indo pro comercial. Mas vou deixar no ar. Se uma das pessoas do casal, né, ou ela tem um rendimento maior do que ele, ou vice-versa, e eles gostariam de dar um passo a mais, né, em relação a bens e tudo mais. Só que um não tem o rendimento do outro. E então não consegue guardar a mesma coisa do outro. Então eu quero ver o que tu vai falar sobre isso, Rô, para nós no próximo bloco. Então, pessoal, continue conosco. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interni lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interni, móveis e decorações. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 22 de novembro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Carla. Grupo Celebration. Show humorístico com Zé Calvi. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos.
Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã e vamos pôr fogo no parquinho agora. Vamos falar sobre Rosângela. Então, tu vai responder minha pergunta. Não sei se eu elaborei ela muito bem antes, porém, Rô, a questão, quando o casal tem as mesmas ideias, gostariam de viver as mesmas experiências, porém, um deles não tem o mesmo rendimento que o outro, que pode ser a mulher, ela tem um valor a mais, ou o homem tem um valor a mais, né, ou se for 2 mulheres, se forem 2 homens, isso é indiferente. Quando o casal resolve, né, ter as mesmas experiências, mas não tem os mesmos valores. Por exemplo, eu tenho separado 30% para gastar no que eu quiser, e ele tem 30% do salário dele para gastar no que ele quiser. Eu ganho muito mais do que ele, então os meus 30% são muito maiores do que os dele. E a gente não consegue viver as mesmas experiências. E aí, fazemos como? Rô? É pra botar fogo no parquinho mesmo, Laura. Vamos lá. Quando a mulher ganha mais do que o homem, infelizmente as brigas são mais recorrentes. Laura, eu atendo muitos casais enfrentando crises muito grandes porque a mulher ganha mais do que o homem e muitas vezes o homem começa a se sentir inferior na relação. Ele começa a sentir que ele não é tão homem porque ele não ganha a mesma quantia que ela ou mais do que ela. Nós sabemos que essa é uma ideia muito passada, nós sabemos que essa é uma ideia em que o homem provia o alimento, a mulher ficava em casa e o homem, ele sentia que tinha um dever com a família. Claro que é importante que o equilíbrio, ele seja praticamente, existe um equilíbrio. Quando a diferença é muito grande, os atritos são maiores. Então, quando a mulher ganha muito mais do que o homem, eu vejo muitas situações em que o homem começa a jogar na cara dessa mulher, nas brigas, principalmente nas discussões, que ela ganha mais e que ela se sente superior, e muitas vezes não é o que acontece. Eu já vi casos, por exemplo, onde a mulher trata o dinheiro que ela ganha, o dinheiro que ele ganha, como nosso dinheiro, em uma conta conjunta, mas ainda assim o parceiro não fica feliz. Então, quando a diferença é muito grande, é importante que o casal sente e converse sobre uma coisa que a Rafa falou que eu achei muito importante, sobre a possibilidade desse que ganha menos, talvez ter uma segunda fonte de renda para aumentar o seu faturamento e ele ter uma autoestima melhor sobre isso, porque nós estamos falando aqui da autoestima do indivíduo que está se sentindo inferior. Agora, quando o homem ganha mais do que a mulher, muitas vezes também acontece um atrito, muitas vezes também acontece a briga, principalmente quando existe uma interferência nas decisões. Então, é importante, eu vou seguir aqui uma linha que eu aprendi com uma pessoa extraordinária que trabalha com finanças também, e que eu acredito até que a Rafa tem uma linha semelhante, que é definir o custo do casal com base no que cada um ganha. Então, por exemplo, se um ganha 5 mil e o outro ganha 2 mil, o valor que vai ser destinado para realizar sonhos, o valor que será destinado para imóvel, para saúde, para lazer, enfim, são N objetivos, ele será proporcional ao que cada um ganha. Então, 20% do que cada um ganha, 10% do que cada um ganha, e assim fica mais justo, Laura. E uma outra coisa importante é que o casal precisa tratar o dinheiro como o nosso dinheiro, mas ainda assim, os dois precisam querer fazer o seu melhor para entregar o melhor para a relação. Então, se um fica ali acomodado, que o outro tem um salário muito grande, aquele que ganha mais, ele também começa a ficar incomodado com a situação. Então, se os dois, existe uma diferença de salário, mas os dois estão ali se esforçando para entregar o melhor para a relação, não tem problema algum, contanto que o indivíduo também esteja muito bem com isso. Eu estou bem com o fato de o meu parceiro ganhar mais do que eu ou a minha parceira, porque nós precisamos entender que essa é uma realidade cada vez mais presente nos casais. As mulheres no mercado do trabalho se destacando, ganhando o seu dinheiro, muitas empreendedoras que estão fazendo o negócio crescer, e se o casal consegue, mais uma vez, ter uma comunicação, diálogo claro e dividir, por exemplo, 30%, 20%, que seja correspondente ao salário de cada um.
aí fica tudo bonitinho, porque quando, por exemplo, é meus 30%, mas eu ganho mais do que o valor que o meu parceiro, tá tudo bem, porque tá dentro da porcentagem. Agora, o que não é justo é quando aquele que ganha mais, muitas vezes, ele sai prejudicado porque o outro ganha menos. Então, mais do que importante, é necessário ter acordos. Quanto será destinado para a realização de cada coisa? Qual será a porcentagem destinada para a realização de cada coisa? E no mais, definir, por exemplo, quanto o casal vai colocar, se o casal tem uma conta em conjunto, quanto vai ficar nessa conta, que será o nosso dinheiro. E eu vejo muitos casais que juntam todo o dinheiro, então pega o dinheiro de um, pega o dinheiro do outro, junta todo esse dinheiro e define para que será destinado. Só que, claro, Laura, nós estamos falando de uma relação onde os dois já têm um nível de maturidade muito grande, uma relação que está, não é uma relação, um namoro, por exemplo, é uma relação sólida, uma relação onde os dois já estão juntos há algum tempo, fazem todo um planejamento em conjunto, porque sim, nós precisamos cuidar das nossas finanças também. E eu bato muito na tecla da independência da mulher. Eu vou falar sempre disso e eu acredito que a mulher precisa ter a sua independência financeira. O mínimo possível que seja para ela poder pagar as suas coisas. No sentido de, a pessoa tem um custo de R$400 mês, que seria a sua unha, o seu cabelo, os seus custos ali, as coisinhas que ela gosta, que ela compra. Esse é o mínimo que ela precisa receber mensalmente para que ela fique com uma boa autoestima na relação. Eu vejo que muitas relações passam por dificuldades justamente quando a pessoa não tem essa independência. Então, se existe independência dos dois lados, mesmo que com salários diferentes, e o casal consegue equilibrar isso, fazendo acordos e definindo a porcentagem, a relação funciona. Me fiz clara, Laura? Tem outra situação que eu também gostaria de levar em conta aqui, que é o casal se ama, certo? Eu acredito que duas pessoas juntas estão porque se amam, né? E a gente tem a questão dos casais que não se importam de abrir mão do seu salário, que é, no caso, junta os dois e faz acontecer. O que tu me diz sobre isso, Rô? Não tem problema algum, contanto que isso seja bom para ambos. Eu acredito que não dá, Laura, para uma pessoa... eu tô numa relação, eu amo essa pessoa, eu quero estar com essa pessoa, mas eu também não posso esquecer das coisas que são importantes para mim. Então, se, por exemplo, para essa pessoa ela tem uma necessidade maior de ter uma reserva de emergência, de ter uma reserva financeira, para ela conversar isso com o parceiro e deixar isso claro para ele, que ela tem essa necessidade de ter uma reserva de segurança. E às vezes os dois têm uma reserva de segurança, para que se aconteça algo, eles consigam cobrir aquilo, como a Rafa falou, né? Geralmente esse valor de emergência é para uma coisa ruim, mas muitas pessoas têm essa necessidade por ter um valor alto de segurança. Então, se o casal acorda, tá tudo bem. Eu não indico, Laura, agora eu vou falar assim, ninguém casa pensando em divórcio, mas as pessoas precisam ter alguns cuidados, as pessoas precisam entender que o dinheiro, ele impacta numa relação, e num divórcio mais ainda. Ninguém sai de uma relação sem ter um impacto, tanto emocional quanto financeiro. Então, quando o casal mistura todo o dinheiro e um ganha muito mais do que o outro, se aquele que ganha menos não se esforça ou para ter uma segunda renda, ou ele começa apenas a usufruir do trabalho do outro, e aquele que está ganhando mais, muitas vezes, ele sente que o outro não está contribuindo tanto, e começam as picuinhas, os atritos. Eu vi muito isso acontecer esse ano, Laura. Por exemplo, uma pessoa ficou desempregada, ou a pessoa pediu demissão por alguma razão, ou enfim, alguma coisa aconteceu ali, e uma pessoa começou a pagar todas as contas. Há um outro ponto importante, né? Sempre saber quem vai pagar o quê. E aquele que começou a pagar tudo, percebeu que o outro se acomodou na situação, que o outro não estava fazendo nada para conseguir um trabalho, uma fonte de renda, e começou a ficar incomodado com isso, começou a criar atritos ali na relação, trazer a situação, e o outro começou, não, mas peraí, não é o nosso dinheiro? Mas não é porque é o nosso dinheiro que a pessoa que ganha menos ou que não
não está tendo uma fonte de renda nesse momento, vai se acomodar e não vai fazer o seu melhor para também trazer uma fonte de renda para a relação. Então, Laura, não é esse o maior problema. O maior problema é quando uma das partes fala, tá tudo bem, vamos colocar o dinheiro na mesma conta, mas internamente ela tem muito medo de acontecer alguma coisa e ficar sem dinheiro, ou tem muito medo de ser passada para trás, ou não tem confiança total do que está fazendo. Então, se a pessoa não tem confiança total, é melhor não fazer e aguardar mais um pouquinho. Mas, se o casal tá junto, pensa comigo, o casal se ama, o casal tá fazendo planos, o casal tem ali um planejamento de passar uma vida juntos. Tem que conversar sobre isso e abrir o coração, porque às vezes é um medo que vem de uma crença, um medo de faltar, né, o medo da escassez. E se o casal consegue lidar com isso de uma forma bacana, tá tudo bem. Por exemplo, tem casais que combinam. Aqui em casa é assim, Laura, cada um tem o seu salário não, né, porque somos ambos empreendedores, mas tem os seus valores, somos 2 CNPJ, então nós temos as nossas coisas em comum e temos as nossas coisas separadas, e nós conversamos sobre isso. Então nós não temos o hábito de misturar todo o valor, mas nós sempre lidamos como nosso dinheiro. Então quando um precisa, quando o outro precisa, nós vamos conversando sobre isso e definimos a porcentagem com base em que cada um ganha. Ótimo, Rô. Isso é um bom exemplo. Então, mas é legal também, eu acho bem legal que o casal entre em consenso, porque às vezes, se a pessoa não se importa, quem ganha mais, faz com que a vida dos dois ande mais facilmente, né? Então é por isso que é interessante ter essa conversa, né? E cada um poder resolver, mas se acharem nas porcentagens, vão nas porcentagens. Se acharem, né, numa boa conversa, se entenderem, e como a Rô também comentou, que quem tá abrindo mão da maior parte tem que ficar tranquilo, né? Não pode ficar com aquela... Né? Enfim. Exatamente isso. Rafa, agora, por exemplo, num casal onde não existe esse controle, eles não conseguem guardar. Um casal, não tô falando nem casal agora, vamos falar individualmente. A pessoa não tem esse hábito de reservar o seu dinheiro, né? Ela não consegue também, porque se ela tem, ela gasta. Em relação a consórcios e a outros investimentos que tu vai pagando, isso é uma boa para quem realmente não tem esse hábito, ou daqui um pouco até por criar o hábito de destinar um valor? Laura, consórcio, tá? Eu não indico. Eu sempre gosto de frisar isso. No período que estava cursando a especialização em gestão financeira, eu nunca vou esquecer isso porque me marcou de uma forma muito impactante, realmente, né? O professor estava explicando, o consórcio, então, ele é viável se você for sorteado, né? Até a 4ª parcela. Depois disso, ele não se torna mais viável. E tem todo um cálculo, todo um estudo que ficaria horas aqui falando para vocês, né? Mas, enfim, consórcio não indico, tá? Hoje, Laura, existem no mercado muitas opções, tá? Opções muito melhores do que consórcio. Claro, tudo vai da questão de criar o hábito, porque dinheiro é um hábito, né? É que nem eu falei no início do programa. Tudo vai de como nós olhamos para o nosso dinheiro. Nós precisamos pensar em dinheiro de forma inteligente. Ou seja, se eu gastar menos do que eu ganho, é óbvio que a conta nunca vai fechar e eu vou estar sempre no vermelho. E por trás disso vem todos os problemas, né? Psicológicos, autoestima, imagina dentro de um casal, então, todas aquelas brigas e tudo mais. Então, o que acontece? Existem muitas opções. Dentro da questão de investimentos, renda fixa, renda variável, está muito famoso agora, né, Laura? Desde o ano passado que uma onda gigantesca se criou, bom, por um lado, dos investidores voltando à Bolsa de Valores, né? Era uma coisa que se falava antigamente, eu lembro que
muita superstição também em volta disso, mas graças a Deus os jovens estão voltando a investir muito nisso. E de fato, sim, são bons investimentos. Você precisa entender um pouco, claro, do que é um patrimônio líquido, do que é uma empresa, fluxo de caixa descontado, enfim. Mas se você, eu sempre digo, se você não souber tudo isso sozinho, né, ou não é autodidata para isso, existem os profissionais de mercado. Então, voltando a falar na questão de investimentos, dentro da renda fixa também, existem muitas opções, eu friso muito a questão dos bancos digitais hoje, Laura, que lhe dão essa opção de você guardar, digamos, essa porcentagem, né, acordada entre o casal. Então, coloca esse dinheiro ali e tudo vai. O quanto você quer guardar, né, e aí quanto tempo você quer resgatar esse valor. Porque dentro da tua meta, por isso que a meta dentro do dinheiro, gente, para quem está nos ouvindo, é muito importante. Porque não é simplesmente guardar dinheiro por guardar. Né? O que você quer fazer com esse dinheiro que você está reservando? Então, porque aí vai abrir uma gama de quais são os melhores investimentos para isso. Você pode investir R$500 e você quer que ele tenha um retorno muito alto em pouco tempo. Tem um tipo de investimento. Você tem uma quantia e você quer perder de vista, vai ocupar, não sabe quando, né? A longo prazo. Tem outro tipo de investimento. Também são várias fases que você pode ir investindo, né? Mas consórcio, de fato, eu não indico. Então, se as pessoas gostariam de saber mais sobre relação de investimentos a curto, a longo prazo, é interessante elas procurarem, né, ou as agências financeiras, ou até mesmo consultorias, né? Isso. Por exemplo, que podem auxiliar ela a saber aonde investir e investir certo para não ter depois uma dor de cabeça também. Exatamente. E a gente sabe que tem essas que tu pode estar investindo e esse valor ele pode render muito, como ele pode baixar muito. Sem dúvida dependendo alguma. do investimento que tu fizer, né? Ações, eu sei que tem altas, baixas, ultimamente elas estão super, né? Tá bem bacana. Mas nem sempre foi assim. Não. Né? Então, são cuidados que tem que ter, que alguém que trabalha com isso vai poder realmente estar te dando uma visão, linha, né? uma visão do que tu pode seguir. Né? Porque a questão de consórcio são costumes, eu digo assim, antigos, né? Que vem acontecendo, Laura. Mas hoje, do jeito que está o mercado, um fundo de investimento, por exemplo, que é uma renda variável, mas com uma volatilidade muito menor do que uma ação, por exemplo. É um investimento que você ganha, assim, um bom dinheiro e você não fica naquela expectativa de ser sorteado, por exemplo, né? Porque tem muita enganação por trás de consórcio também. Então, se a pessoa não estiver atenta, não estiver esperta para aquilo que o fornecedor estiver te vendendo aí no momento do produto, você acaba entrando numa fria. Seguros de vida, por exemplo, também é outra coisa que a pessoa tem que estar atenta. Eu sempre digo, leiam aquelas letras pequenininhas dos contratos, porque é aí que mora todo o perigo, né? Aí depois que a coisa está assinada, não tem como reclamar. Mas que vem nessa questão, como a gente está falando de finanças dentro de casais, que é uma coisa que se pensar em conjunto, né? Então também, tudo vai da questão da comunicação, de averiguar qual que é a melhor, qual que é a meta, qual que é o objetivo do casal, o dinheiro que está sendo guardado em conjunto, né? Não em casal, perdão. O que se pretende fazer com ele. Então, e dentro disso, se abre várias possibilidades de investimento. Eu não falei no início, Laura, mas eu tenho uma empresa também, que é a Troian Consultoria Financeira, né? Que é justamente focada nisso, finanças pessoais, que abre todo esse leque, vai desde se a pessoa tem dívidas, como sair dela, planejar, fazer a organização e o próximo passo que é dos investimentos, né? E das finanças empresariais também. Então, tudo isso está englobado aí, mas não esqueçam, consórcio não é a melhor opção, não. Olha ali. Então, pessoal, nosso tempo é curto, estamos chegando ao fim do Algo a Mais, né? E eu acredito que nessa, né, foi uma conversa rápida, né? Porque é um assunto bem amplo. Mas, caso você tenha dificuldade em relação a questão financeira, procure pessoas que possam te auxiliar, né? Aqui a gente tem a questão da empresa da Rafaela, ela justamente pode te ajudar e fazer com que tu saia e prospere também,
né, pessoal? Então, não tem o porquê não procurar ajuda quando a gente mais precisa. Então, eu gostaria de te agradecer, Rafaela. Eu agradeço, Lara, pelo convite. Muito obrigada mesmo por ter feito parte desta bancada de hoje, que justamente trouxe um assunto que é pertinente principalmente, né, por essa pandemia que muita gente teve que se reinventar. Exatamente. E até em relação às suas finanças, né? Rosângela, eu gostaria de te agradecer, né? Agradecer a tua presença aqui, virtual. Acredito que semana que vem será também, né, Rô? Semana que vem eu tô de volta. Meu isolamento é até esse final de semana. Então, no final da semana, quarta-feira, estarei aí. Muito bom estar aqui com vocês. Adorei ouvir a Rafa. E eu concordo totalmente com a linha de buscar ajuda quando você não está conseguindo sozinha ou sozinho. E as finanças são muito importantes para que o casal viva bem. Eu não sou especialista em finanças para casais. Tudo que eu aprendi foi com uma amiga que trabalha com finanças, justamente porque muitas vezes esses pontos caem no processo que eu estou atendendo. E eu sempre encontro um profissional que vai conseguir aprofundar e ajudar, porque eu vejo que quando o casal consegue conversar sobre as finanças, resolver os pontos, abrir a vida financeira um para o outro, fazer acordos, porque sem acordos nós não temos um casamento bem sucedido em nenhum sentido, nossa, as coisas melhoram absurdamente. Então, vamos falar sobre dinheiro, vamos ter uma relação de amor com o dinheiro, porque ele é maravilhoso e nos proporciona coisas muito boas. E foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não me segue, é só entrar lá no Instagram, Descomplicando Relações. E até a próxima quarta-feira. Muito obrigada, Rô. Então, pessoal, agora agradeço a vocês que nos acompanharam nessa manhã e têm nos acompanhado nas outras. E convido para assistirem amanhã, que vamos falar sobre voluntariado. Eu receberei a Veridiana Ciota, que agora vai ser minha parceira de bancada no assunto educação das quintas-feiras, né? Vamos receber também o pessoal da Parceiros Voluntários e da Escola Reinaldo Cherubini, que fez um trabalho excelente em relação ao voluntariado nesse ano que se passou. Quero agradecer também a Lojas Beneduzzi que me veste, a Pazinato Odontologia e a Interne Móveis e Decorações. Pessoal, um ótimo dia a todos e até amanhã!